Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa reunião da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Nós estamos começando mais uma série de SMCP Update. A ideia é que sejam aulas uma vez por mês, sempre de um tema mais pujante, mais interessante, e uma aula curta, para não ficar cansativo. Revisão. Renato está até mais na ponta da língua o formato que ele tá pensando. Boa noite, Renato. Explica para todo mundo aí como que vai ser e a palavra é sua. Boa noite, gente. Então, assim, primeiramente, queria agradecer todo mundo por ter conectado, né? E agradecer ao L, né, por confiar na a gente poder fazer esse modelo, né, que a gente está pensando. Então, basicamente, assim, a gente tem a intenção de fazer, de voltar a usar essa plataforma online até para a gente ter a gente contemplar todo mundo do nosso estado, né, que é um estado muito grande, e de fazer aulas bastante direcionadas para nós, coloproctologistas, de temas direcionados, então fazer aulas mais objetivas. Então não é a nossa intenção de fazer uma grande revisão, é a intenção da gente pegar às vezes, alguns temas de discussão bem específicos para a gente fazer essa discussão que a gente se propôs de fazer dentro de um período de 30 minutos para ainda ter mais um tempo de discussão, né? Aí a gente vai tentar manter esse modelo e desenvolver ele nesses próximos meses, a gente fazer uma aula mensal, de forma que a gente consiga contemplar temas diversos, de doenças oficiais, doenças oncológicas, começando agora com endoscopia nesse tema específico. E aí a gente espera que seja muito interessante, a gente aceita também sugestões, que quem puder contribuir também, e a gente abrir para os nossos associados, né? Eu acho que é basicamente Isso. isso. Tem alguma coisa que você quer adicionar? Não, sim, a gente aceita sugestões e voluntários, quem quiser se prontificar a fazer as aulas, estamos abertos a conversar e pode propor o tema. E mesmo quem não quiser fazer nenhuma revisão, mas quiser sugerir um tema, fica à vontade, pode mandar pelo WhatsApp que a gente vai anotando tudo aqui e monta uma grade que agrade todo mundo. Perfeito. Então são 8h05. Acho que a gente pode começar, né, Ele? Sim, Então, eu vou compartilhar aqui. Joia. Vocês conseguem ver direitinho? ainda está bem minimizado. Não, agora sim, tá ok. Agora foi? Uhum. Bom, então sim. A princípio, essa primeira aula a gente quis propor um pouco sobre a avaliação de lesões, avaliação endoscópica das lesões coloretais precoces, né? E aí eu adicionei um pouquinho dessa tomada de decisão, que eu acho que é o dia a dia de nós, coloproctologistas, uma vez que a gente fica na interface entre o tratamento endoscópico e o tratamento e a avaliação do tratamento cirúrgico, né? Basicamente, eu não tenho nenhum conflito de interesse. A primeira coisa, a gente tem que determinar o que que é uma lesão ou um câncer coloretal precoce. E essa definição, que é uma definição asiática, que as lesões precoces são aquelas que são lesões coloretais restritas às camadas mucosa e submucosa, sem invasão direta da muscular própria, ou seja, eles necessariamente são T1s. Então, T2 que chega até a muscular própria ele já não é considerado uma lesão precoce, e independente da presença de e esse grau de incerteza do terceiro item, que é o que transforma a tomada de decisão em algo absolutamente complexo. Então, lembrando um pouquinho da histologia, se a gente colocar a nossa parede do cólon aqui, a gente vai ter a nossa mucosa, que é a primeira camada, a submucosa, que é a segunda camada, onde a gente já começa a ter os vasos, os linfonodos, a camada muscular própria, e quando a gente está falando de cólon, não é extraperitoneal, a gente tem a serosa. Basicamente, o que divide a mucosa da submucosa é a muscular da mucosa. Mas a gente tem uma camada que divide os colonócitos das camadas mais profundas da mucosa, chamada de lâmina própria. E aí, aqui que reside uma diferença de conceito do Oriente para o Ocidente. Então, até algum tempo atrás, ou talvez em alguns lugares, a gente ainda veja essa nomenclatura de adenocarcinoma intramucoso. No Oriente,
algumas células que aqui são consideradas como displasia de alto grau, se ela já penetra na lâmina própria, ou seja, ela está restrita à mucosa ainda, mas já tem células penetrando naquela camada mais profunda do colonócito, ele já é considerado como um adenocarcinoma, mas ganhando esse nome de intramucoso. Enquanto quando ele entra ele penetra a muscular da mucosa, ele entra na submucosa, ele é considerado um T1. Aqui a gente considera todas essas lesões como displasia de alto grau. A gente não faz a diferenciação entre tumores in situ ou adenocarcinoma intramucoso. No Ocidente, a gente utiliza essa nomenclatura de alto grau, independente do grau de penetração a partir da lâmina própria. E o problema maior é que essa lesão precoce ela não escolhe para quem aparece. Então, ela pode aparecer para o endoscopista, para o cirurgião, e você pode colocar uma série de outras pessoas envolvidas, às vezes, na tomada de decisão que podem dar algum grau de confusão. Mas eu vejo o coloproctologista como o médico que vai organizar o raciocínio e definir a maioria a propedêutica nesse paciente, o que pelo menos deveria ser a pessoa tomar essa decisão, uma vez que ele consegue ter uma interface entre uma visão eminentemente endoscópica e uma visão eminentemente cirúrgica. É, e a grande questão é que quando você coloca muita gente envolvida, você vai ter uma discordância entre médicos de maneira geral, até porque cada um vai ver o lado positivo e negativo de cada uma das abordagens. Que se a gente for colocar de maneira muito simplista, a gente vai fazer mais ou menos assim. Uma cirurgia, a gente está focando especialmente em sobrevida. Se você tratar cirurgicamente uma lesão precoce, você eminentemente vai dar uma chance maior de sobrevida para a pessoa, uma vez que você vai tratar a chance de lesões residuais ou de metástase linfonodal, por exemplo, em tumores precoces. Mas a gente contrabalanceia com risco de complicações pós-operatórias, risco potencial de ostomia e por aí vai. Enquanto a endoscopia ela tem eminentemente menor morbidade, mas com risco de recidiva e uma possível cirurgia complementar. Então, aqui que é o grande problema. Mas quando a gente vê o panorama nas últimas décadas, se a gente for, eu gosto muito desse trabalho de 2018 americano, que mostra que a incidência de cirurgia para lesões benignas nos Estados Unidos, ela praticamente duplicou no período de 14 anos, né, quase 15 anos, com uma incidência de 5,9 a cada 100 mil adultos para 9,4 a cada 100 mil adultos em 2014. Tem um trabalho de 2021 mostrando que essa incidência está, inclusive, um pouquinho mais alta do que 9,4, mas só para colocar em perspectiva, mais de 1.200.000 cirurgias para lesões não malignas coloretais são realizadas nos Estados Unidos, foram realizadas nos Estados Unidos nesse período. Ou seja, há um campo muito importante para a gente tentar melhorar o nosso tratamento endoscópico e tentar definir melhor quem realmente precisa de um tratamento cirúrgico nessas situações. E aí, o primeiro ponto é avaliar muito bem o que a gente está encontrando, o que a gente está diagnosticando no cólon. E aí, focando um pouquinho na nosso objetivo da nossa aula, alguns princípios do que eu considero como, o que a literatura também coloca como o ideal para avaliação das lesões coloretais, sejam elas precoces ou não, mas focando bastante nas lesões precoces aqui. Primeira coisa que é o que seria a condição ideal de um tratamento de uma lesão coloretal precoce ou não. Primeira coisa, a gente tem que ter um médico que realiza a endoscopia e equipe muito bem treinada. O paciente tem que estar com um bom preparo de colo. A avaliação de lesão em pacientes com preparos inadequados, ela é muito prejudicada, né? Pela qualidade, a gente conseguir avaliar a superfície, que é primordial na nossa avaliação das lesões. A colonoscopia, idealmente, ela tem que ter sido realizada sem alço. A gente tem que ter conforto para avaliar essa lesão como um todo. Então, aquela colonoscopia que tá tecnicamente muito difícil, que o aparelho está caindo, a gente está sem uma segurança na avaliação dessa lesão. Ela pode limitar demais a nossa qualidade de avaliação. Essa lesão tem que ser feita sob uma boa insuflação, não significa que tem que ser hiperinsuflado, mas a gente tem que avaliar todas as paredes, todos os limites, para a gente determinar muito bem a linha de demarcação. E, idealmente, a gente tem que contar com um aparelho de boa qualidade. Isso significa hoje um colonoscópio de alta definição, especialmente para a gente conseguir ter algumas tecnologias de cromoendoscopia digital, associando ou não a cromoendoscopia convencional, num cenário ideal com magnificação e potencialmente com cap. A gente sabe que isso foge muito da realidade do nosso país. É a exceção dos centros que conseguem ter
esses três últimos fatores de cromoendoscopia digital de segunda geração, magnificação e CAP de maneira rotineira, mas aparelhos de alta definição, cada vez mais frequentemente a gente tem aparelhos de boa qualidade. E eu tentei deixar uma aula com enfoque que não fique apenas para tecnologias que são pouco acessíveis no nosso país, mas como a gente pode fazer uma boa avaliação de uma lesão, mesmo que não seja, mesmo que a gente não disponha da melhor tecnologia para avaliação de uma lesão. Então, a primeira coisa é o preparo de cólon. Aqui eu estou colocando preparo de cólon com luz branca, com BLI, com LCI, por exemplo, ele demonstrando duas lesões que a gente encontra na prática. Então, uma lesão, são lesões serrilhadas, né? Uma delas um pouquinho maior do que a outra. E a gente vê o tanto que o preparo ele atrapalha, especialmente quando a gente, seja na luz branca, aqui nessa foto superior à esquerda, seja quando a gente utiliza alguma dessas formas de crominoscopia, que é até difícil a gente identificar essa lesãozinha aqui mais embaixo, né? O preparo é algo primordial. Quando a gente tem um preparo inadequado, vale a pena a gente, às vezes, tentar reavaliar essa lesão com um preparo melhor, ou até mesmo a gente fazer aquele preparo dentro do procedimento, né, lavando o colo, é uma maneira. O que não é, papai? Cromoendoscopia, ela é algo também muito importante. Então, assim, a cromoendoscopia é uma das primeiras coisas que a gente vai fazer, classicamente, numa avaliação endoscópica de uma lesão. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi estudar diversos tipos de corantes e ver como que a gente conseguia determinar melhor a localização e especialmente as bordas para a gente determinar a presença dessa lesão. Mas ela consegue definir melhor as bordas e o padrão de superfície, para que a gente classifique, que vai ser um dos itens que eu vou falar um pouco mais à frente. Ela é muito simples e ela pode ser associada à magnificação. O problema é que, em algumas situações, ela é trabalhosa no sentido de poder atrapalhar a nossa avaliação de outros segmentos. Tem uma possibilidade, um custo, apesar de ser barato, é mais uma coisa que a gente vai adicionar à colonoscopia. E dependendo de uma das técnicas ou de algumas das técnicas que você faça alguma técnica de imersão, a presença desse corante ele pode atrapalhar ou até mesmo inviabilizar a ressecção. Mas é um jeito muito simples. É, a gente ter um corante à mão é uma coisa simples, e prática e rápida para a gente avaliar possíveis lesões coloretais. Agora, a cromoendoscopia digital, ela teve um avanço muito grande. Aqui eu estou elencando os tipos de cromoendoscopia digital de segunda geração. A gente começou no início dos anos, no final dos anos 90 com o NBI, já no início dos anos 2010 com a segunda geração da Fujifilm, que é o BLI, o LCI e mais ultimamente o ACI, e o Pentaxial Scan, que eu não tenho muita experiência. Mas a cromoendoscopia digital, ela se baseia num princípio de a gente aumentar o contraste da avaliação de lesões coloretais, restringindo o nosso comprimento de onda da luz que a gente vai avaliar. Então, basicamente, nessa primeira parte do nosso gráfico aqui, a gente tem a nossa luz visível. E essa luz visível, ela vai ter uma série de comprimentos de ondas que vão dar as cores que a gente enxerga todos os dias. Quando a gente restringe essas cores, a gente tem uma capacidade de aumentar o contraste para identificar possíveis lesões ou possíveis nuances na superfície durante um exame de endoscopia ou colonoscopia. E basicamente o que cada uma dessas cromoendoscopias digitais fazem é a gente tentar brincar ou mexer na forma como a gente vai enxergar cada uma dessas cores. Então, por exemplo, aqui eu estou colocando o BLI, que ele tenta reproduzir muito o NBI, o BLI é uma tecnologia da Olympus, mas ele tenta reproduzir o NBI, que é da perdão, o BLI, que é uma tecnologia da Fuji, que ele tenta reproduzir o NBI, que é da Olympus, que ele tenta demonstrar o pico de absorção da hemoglobina que fica entre a cor azul e a cor verde, para a gente tentar melhorar a nossa sensibilidade, a nossa acurácia para avaliar os vasos que compõem a superfície da mucosa. Enquanto o grande problema do BLI é deixar o nosso plano muito escuro, e que ele tenta melhorar isso com o BLI Bright, ou o LCI, que ele aumenta a presença da cor vermelha para deixar mais agradável. Basicamente é isso daqui. Olha só, a luz branca, a gente vai ter algumas áreas da mucosa que a gente vai ficar um pouquinho desconfortável. Então a gente está numa retrovisão aqui no seco, olha, tem um papinho aqui, bem pequenininho. No LCI, tudo fica mais claro, você consegue realçar as cores que realmente te importam. Não só os vasos, eles ficam mais destacados, uma vez que a gente tem uma maior
esse pico de absorção da hemoglobina, então a gente consegue ver melhor a superfície vascular, mas a gente também consegue ter uma maior. A gente tira outras cores que não vermelho, então a gente melhora um pouquinho a nossa visualização da mucosa, frente à luz branca que está aqui no meio. Enquanto o BLI, ele é ótimo para ver os vasos. A gente consegue identificar esses vasos e o trajeto deles perfeitamente, especialmente quando a gente associa a magnificação. Mas a gente perde muita profundidade. Olha essa imagem do BLI, que a gente está vendo uma retrovisão, que a gente vai ter uma imagem mais distante, o tanto que a gente perde essa profundidade na avaliação das lesões. A grande questão da cromodoscopia é que ela é prática, ela é um apertar de um botão, ela não adiciona nenhum custo imediato no exame do paciente, é o custo na hora da aquisição da processadora do aparelho, claro, e que é, sem sombra de dúvida, algo que quando a gente tem disponível, a gente tem uma facilidade muito grande de incluir na nossa prática. E, por fim, a nossa magnificação. Então, a magnificação é uma forma da gente, também de aparelhos mais avançados, a gente conseguir identificar e avaliar a superfície dessas lesões, não só para a gente avaliar a superfície, o padrão inteiro de superfície, mas a gente conseguir avaliar a microvasculatura e uma superfície que reproduz a superfície microscópica. Eu não sei porque esse vídeo está aqui agora. A foto estava atrás. Um segundinho, deixa eu apagar isso aqui. Aqui a gente consegue ver uma lesão com magnificação, e aqui a gente consegue ver dois tipos de avaliação de lesão com magnificação. A mesma lesão sendo avaliada com um DLI magnificação, e aqui com um corante de violeta genciana. Basicamente, a gente avalia esses dois princípios, que eu vou falar um pouco mais à frente, que é a presença desses vasos, e como esses vasos distribuem na lesão, e como está a microsuperfície, não apenas a superfície grosseira da lesão, mas essa superfície que reproduz a superfície microscópica. E aí é o seguinte, uma vez que a gente tem essas estratégias à mão, como que a gente vai classificar? E aí é importante descrever essa lesão. Então, obviamente, a gente vai falar sobre uma localização provável ou certa, no reto ou no seco, em qualquer outro lugar, uma localização provável, como que é a morfologia dessa lesão, qual que é o padrão de superfície dessa lesão, um tamanho estimado, e se a gente tiver esse aparelho, qual que é a microvasculatura e a microavaliação de superfície quando a gente tem a magnificação à mão. Para falar de morfologia, a gente tem uma classificação antiga, mas muito simples de ser utilizada, que é a classificação de Paris, que todos nós conhecemos, mas que a gente pode utilizar uma classificação um pouquinho mais abrangente, basicamente nas lesões pediculadas e nas lesões sésseis. Com essa segunda, vamos dizer, subclassificação de Paris, que a gente também teria umas lesões planas ou lesões de espraiamento lateral, que são as lesões de LST. Isso vai ser importante para a nossa tomada de decisão mais à frente. Em relação ao padrão de superfície, especialmente das lesões planas, a gente vai dividir elas sempre em lesões granulares ou não granulares. Então, quando a gente consegue identificar qualquer tipo de grânulo na superfície daquela lesão, a gente pode determiná-la como granular, independente do tamanho ou da forma deles, e quando ela é uma lesão que não apresenta grânulos especificamente, a gente coloca como não granular. As granulares, elas ou têm grânulos homogêneos em diâmetro e altura, ou elas têm um grânulo dominante, um grânulo que se destaca em relação à outra, que a gente chama de nodular mista. E as não granulares, elas são elevadas ou plano elevadas, ou com alguma área pseudodeprimida. Isso é importante porque simplesmente a definição de uma morfologia e um padrão de superfície, ela consegue me determinar um risco da presença de invasão de submucosa. Então, olha só esse trabalho da endoscopy de 2018, que a gente, dividindo as lesões simplesmente nesses 4 tipos de morfologia, a gente consegue ver que as lesões granulares homogêneas e as granulares plano elevadas, flat elevators, elas têm uma chance de invasão de submucosa muito baixa. A granular homogênea em torno de 0,5% e a plano elevada em torno de menos de 5%. Enquanto as que mais apresentam chance de invasão de submucosa são aquelas lesões granulares nodular mista, ou seja, aquela que tem um grânulo que se destaca podendo chegar a 10,5%, ou as pseudodeprimidas, que felizmente são as menos frequentes, mas que têm a maior chance de invasão profunda de submucosa, podendo ser maior do que 30%. Isso é um estudo muito interessante, com avaliação de mais de 10 mil lesões. E a gente também pode descrever, quando a gente tem à mão
a nossa magnificação, a gente deve utilizar a classificação do JNet, que é uma classificação que ela inicialmente foi feita apenas para o NBI, mas que ela tem validação tanto para o BLI quanto para o iScan, que a gente vai avaliar não só a morfologia e o padrão de superfície, mas utilizando a magnificação, a gente vai avaliar dois fatores: o padrão vascular e o padrão de microsuperfície, no qual a gente vai poder dividir em lesões tipo 1, 2 ou 3, sendo 2 dividido como 2A ou 2B. E basicamente a gente quer avaliar, como uma das formas que tem melhor concordância entre o observador, o padrão vascular. Quando a gente vê um padrão vascular invisível, não consigo ver padrão vascular, a gente está mais diante de lesões serrilhadas ou pólipos hiperplásicos. Quando a gente vê vasos bastante homogêneos, a gente está vendo vasos de calibre regular, distribuição regular, a gente tem lesões que já são lesões adenomatosas, mas que lesões adenomatosas com displasia de baixo grau. Quando a gente vê padrões vasculares que, apesar de ter diâmetros aparentemente regulares, mas tem uma distribuição randômica, a gente já começa a pensar em áreas de displasia de alto grau ou até mesmo de tumores superficialmente invasores. Agora, quando a gente tem claramente áreas avasculares ou vasos interrompidos, vasos tortuosos interrompidos, tal qual em tumores de esôfago, vasos espiralados aqui, por exemplo, a gente já está diante de tumores potencialmente com invasão profunda de submucosa. Isso é algo muito simples, né, de ser utilizado, mas que depende dessa tecnologia. Então, aqui a gente tem lá no nosso workshop de 2019, o professor Yoshida fazendo uma avaliação de magnificação com BLI de uma lesão granular nodular mista no seco, por exemplo, que a gente consegue ver muito fácil, né? Então, assim, essa lesão veio uma lesão de displasia de baixo grau, a gente consegue ver em toda a distribuição dessa lesão essa presença de vasos regulares, né? O que a gente vai citar um pouquinho mais à frente, mas que a gente tem bastante interesse em fazer um tratamento eminentemente endoscópico, pelo baixo risco de lesões, de invasão profunda de submucosa. Tá bom, mas a gente classificou, descreveu e eu tenho tudo à mão. Basicamente, o tratamento ele vai determinar a partir de fatores de alto risco, especialmente pela predição endoscópica de invasão de submucosa. Nós não temos preditores endoscópicos tão bons para outros fatores de alto risco, como invasão linfovascular, budding e por aí vai. Mas invasão de submucosa, esse último critério que eu mostrei para vocês do JNet, ele é um critério que está validado para diversas tecnologias em diversos serviços, sejam orientais ou não. E aí, quando a gente pensa como um dos principais fatores na invasão de submucosa, basicamente a gente pode dividir as lesões em lesões com baixo risco para invasão de submucosa, ou lesões com baixo risco de serem invasivas, ou lesões com alto risco de serem invasivas. Lesões com alto risco de ser invasiva, para que a gente obtenha ou tenha chance de oferecer para esse paciente um tratamento endoscópico, a gente tem que oferecer para o nosso patologista, ou fornecer para o nosso patologista, uma peça, em condições ideais, uma peça única, para que a gente forneça uma peça com uma ressecção em monobloco. Enquanto lesões de baixo risco, você pode, às vezes, pesar potencial de risco e benefício, a gente eventualmente pode favorecer uma mucosectomia, mesmo que seja em fragmentos, tentando reduzir a complexidade ou o risco de complicações de procedimentos endoscópicos, por exemplo. Se tentamos discriminar isso um pouquinho mais, a gente consegue, apenas pela classificação de morfologia e superfície, lesões que a gente já consegue falar que tinham um baixo ou alto risco. Então, primeiro, falando um pouquinho sobre o alto risco, que são as nossas mais importantes, grandes lesões sésseis. Veja bem, não são lesões planas, não são lesões de estouramento lateral, mas grandes lesões sésseis, lesões que não têm um pedículo, são lesões que eventualmente a gente já pensa em alto risco de invasão de submucosa, grandes lesões, pensando naquelas lesões a partir de 20 milímetros. LCT granulares nodulares mistas ou pseudodeprimidos, igual eu mostrei para vocês, pelo um risco de invasão de submucosa dessa primeira de 10%, dessa segunda de acima de 30%, e, obviamente, lesões que já têm uma ulceração. Enquanto lesões de baixo risco são praticamente todas aquelas pediculadas, independente da avaliação de superfície, mesmo que a magnificação. As lesões pediculadas, mesmo que a gente tenha algum tipo de tumor invasivo, o pedículo, pela classificação de Haggett, faz com que a gente tenha uma menor chance de necessidade de complementação cirúrgica.
enquanto as lesões planas, granulares homogêneas ou plano elevadas são lesões que têm também um risco menor, comparativamente, de invasão profunda de submucosa. E para isso a gente tem diversos guidelines. Esse guideline coreano é uma coisa muito interessante, mas ele divide mais ou menos desse mesmo raciocínio que eu estou tentando desenvolver com vocês. Lesões pediculadas, ele sempre sugere a ressecção em monobloco endoscópica e, a partir da histologia, definir sobre a cirurgia ou monitoramento, enquanto as lesões planas, ele determina pelo padrão de morfologia como granular ou não granular, e ele vai definir se ele quer uma ressecção em monobloco necessariamente, ou ele pode admitir uma mucosectomia. E por que eu falo admitir uma mucosectomia? Porque admitir uma mucosectomia é admitir uma possibilidade de uma ressecção em fragmentos, uma ressecção episcível. Então, o objetivo de ressecção endoscópica, eu vou colocar como primeiro, é a gente tentar te oferecer uma ressecção em monobloco, que não seja em fragmentos, especialmente para aquelas lesões com alto risco de invasão de submucosa. Obviamente com margens livres radiais e profundas e com baixo risco de complicações, especialmente sangramento, perfuração e síndrome pós-poliopectomia. Eu coloco um quarto fator que seja acessível. E que seja acessível depende muito do nosso treinamento também. Então, colocando só como exemplo aqui as nossas modalidades de tratamento, eu vou voltar para aquela minha foto de 2019, de uma conectomia simples, uma lesão granular homogênea, pequena, né, que a gente consegue ver aqui com uma cromodoscopia de primeira geração da Fusion faz, quer dizer que não ajuda tanto, né, quanto as cromodoscopias mais avançadas, uma cromodoscopia digital, uma injeção para elevação da lesão, a gente apreender essa lesão em monobloco, fazer uma ressecção com alça diatérmica em monobloco e reavaliar o sítio de ressecção. Isso é uma colectomia convencional e simples. A gente tem agora alguns tipos de lesões mais complexas. A gente pode pegar uma lesão que acomete a válvula cecal aqui, por exemplo. Você vai fazer uma retrovisão e você vê que esse adenoma ele se estende até o lado inferior da válvula cecal. É muito difícil que uma mucosectomia seja uma mucosectomia. Muito difícil, não. É impossível que uma mucosectomia consiga fazer uma ressecção em monobloco de uma lesão desse tamanho e nessa localização. Um preditor muito importante de ressecção incompleta e ressecção em piscimil. Nesse caso, a gente fez uma ressecção em piscimil e aí fica com essa imagem assustadora da válvula, essa gordurinha exposta, né? Mas especialmente por ser uma lesão granular homogênea, uma lesão que a gente esperava, como se mostrou na histologia, como uma lesão com baixo risco de invasão profunda. Em termos de ressecção piscimil, a gente tem outras situações. Aqui é um paciente de hostoras clínicas cirrótica, pré-transplante. A gente fez essa ressecção, que é uma paciente que foi identificada isso num protocolo pré-transplante hepático. É uma lesão no colo transverso, o aparelho não estava estável, e a gente se propôs desde o início de entrar com uma ressecção em fragmentos. Aqui, mostrando um pouquinho mais à frente no vídeo, a nossa técnica de a gente tentar fazer nossa programação de tentar fazer essa ressecção em fragmentos, a gente sempre tenta determinar um lugar que a gente vai começar, um lugar que a gente vai terminar. A gente começou aqui pelo lado esquerdo, e aí a gente vai demonstrando aqui no final como é que a gente não tem uma ambição, uma vez que a gente já define que a gente vai fazer uma ressecção em fragmentos, a gente não tem uma ambição de fazer grandes, é, é, de contemplar grandes porções da lesão de uma vez só. A gente quer fazer uma ressecção adequada, com margens livres. A gente sempre reavalia depois em relação ao sangramento e tem algumas outras técnicas que a gente pode utilizar. Mais recentemente, em 2012, né, Dean Miller ele reparou com estudos com ecoendoscopia que a mucosa, que a submucosa, ela não entrava em direção à mucosa quando a gente fazia uma técnica de imersão. Então, uma técnica de imersão seria eminentemente uma forma de a gente conseguir separar a mucosa da submucosa e potencialmente podia fazer uma ressecção com segurança, uma mucosectomia da igual a gente consegue ver com os estudos de ecoendoscopia, que que a muscular própria, ela não vem, né, durante uma técnica de imersão. E uma técnica de imersão ela é muito simples, ela é interessante em relação à mucosectomia convencional, que ela não precisa do cateter injetor, a gente pode só ver como é que essa lesão vai boiar, né, ou vai emergir nessa água, e a gente consegue fazer ressecções de monobloco mais frequentemente, igual eu estou mostrando para vocês. E na literatura, a gente vê exatamente disso. Isso aqui é um estudo japonês mostrando que a taxa de ressecção R0 e monobloco da ressecção underwater, ela é significativamente diferente da mucosectomia convencional.
69% contra 70%, 89% contra 75%. É uma técnica simples, também reprodutível, que tem que estar no nosso arsenal. Mais recentemente, a gente tem uma outra técnica que eu acho que a gente tem que incluir bastante, eu vi demais no Japão, que é a técnica de mucosectomia pré-corte, é a gente adicionar alguns princípios da dissecção endoscópica de submucosa numa mucosectomia convencional. Então, o Yoshida, que é um endoscopista extremamente experiente em tratamento de lesões coloretais, ele vê que, na verdade, lesões com baixo risco de invasão profunda de submucosa, a importância é que a gente tire ela em monobloco. E se a gente fizer uma injeção tal qual a gente faria uma mucosectomia convencional, a gente pode, às vezes, utilizar a nossa própria alça, igual ele está demonstrando aqui, para fazer um corte no qual a gente consegue ancorar a nossa alça e garantir que a gente está fazendo uma ressecção em monobloco. Nesse caso aqui específico, apesar de ser uma lesão bastante pequena, ela é uma lesão bastante sutil. A gente não consegue ver muito bem os limites dela. Então ele utilizou ela para garantir que que ele faria uma ressecção em monobloco adequada nesse caso. E aqui você vê ele fazendo a injeção tanto na borda oral quanto na borda anal agora. Ele vai fazer todo esse corte em toda a circunferência da lesão e, por fim, ele vai injetar e ressecar ela em monobloco. Igual a gente vai conseguir ver logo agora. Ele fazendo a apreensão com a alça, já no meio de uma bolha, né, bem importante. E quando a gente vai ver literatura também, o Yoshida é um grande entusiasta dessa técnica, ele comparando com a mucosectomia convencional, veja só a diferença. Para lesões de 10 a 20 milímetros, lesões que não são tão grandes, mesmo assim a gente tem uma diferença estatística, 85% de ressecção completa versus 98%, mas para lesões acima de 20 milímetros, que a mucosectomia convencional ela vai ser impiscemil em mais da metade dos casos, a mucosectomia com pré-corte ela chega a fazer a ressecção em monobloco em 88,6% dos pacientes, ou seja, algo também bem interessante. Uma outra técnica possível é a SD híbrida, no qual a gente vai, diferentemente da mucosectomia pré-corte, você simplesmente vai fazer uma incisão na mucosa, você vai entrar e vai desenvolver um pouco a dissecção. Esse é um caso que um paciente já tinha sido tentado fazer uma ressecção endoscópica prévia, tinha uma fibrose importante no centro da lesão, que foi definido por fazer uma ressecção híbrida no meio. Então, aqui a gente fez a dissecção toda nas bordas da lesão e, por fim, ela foi apreendida com uma alça para possibilitar a ressecção em monobloco. Enquanto a dissecção endoscópica de submucosa talvez seja o nosso padrão ouro, justamente pela gente conseguir o nosso objetivo, que é a ressecção em monobloco, a ressecção R0. A gente sabe que é muito importante que tenha experiência na dissecção endoscópica de submucosa, mesmo que é um procedimento delicado, trabalhoso. Isso aqui trouxe um trabalho comparando países asiáticos e não asiáticos na performance com a ESG, mas mostrando que o fator mais importante é o volume. Então, o número de procedimentos ao longo de um ano, que ele colocando de 24 ESGs ao ano, mostrando que, na verdade, a performance nos serviços com maiores volumes, eles são serviços que conseguem reproduzir resultados melhores, resultados mais próximos dos países asiáticos, mesmo que haja uma diferença dos países ocidentais para os países orientais. E aqui, mostrando um caso de um colega meu que fez um caso belíssimo, que é o Roberto Gardoni, um endoscopista que tem o prazer de trabalhar lá no Mater Dei, é que ele demonstrando uma lesão granular nodular mista no reto, é uma lesão que chega no limite distal, aqui próximo da linha pectínea, e aqui a gente vê a avaliação dessa lesão toda com BLI, então então fazendo uma comendoscopia digital de segunda geração, a gente consegue ver que as bordas da lesão ficam um pouquinho mais nítidas para a gente tomar a decisão das margens de ressecção. Mais aqui à frente, a gente vai conseguir ver a magnificação, a gente vai conseguir ver que tem algumas áreas de vasos amorfos, vasos não bem distribuídos, e ver essa superfície regular, então algumas áreas que já suspeitavam de displasia de alto grau, como foi o resultado do anátomo patológico, e aqui já em retrovisão, vendo a proximidade dessa lesão com a linha pectina bordanal, ou seja, uma lesão extremamente complexa para se fazer, acho que de qualquer forma, seja de TEL, IST, cirurgia, qualquer outra coisa. E aqui a gente mostrando já o procedimento de dissecção, a gente já sabia que um primeiro passo que é entrar, fazer a incisão na borda anal, seria perto das hemorroidas, que ia sangrar para danar.
não surpreendeu em nada, sangrou para danar. E a partir do momento que você sai das hemorroidas, melhora a dissecção, né? E você volta naquele plano que é o plano que a gente quer achar, que é o plano da submucosa, a gente mantendo a visão da muscular própria o tempo inteiro, já que ao final da gente reavaliando o sítio da ressecção, vendo todo o plexo hemorroidário interno exposto e, e o objetivo da ressecção em monobloco, um caso belíssimo que a gente pode demonstrar. Eu agradeço ao Roberto. Mas finalizando a aula, então, assim, uma vez que a gente faz essa ressecção, o que que a gente vai fazer com a peça quando não vem apenas um adenoma, quando a gente já tem um tumor já invasivo, já tem um T1? E aí a gente tem aqueles fatores clássicos. Então, no polispediculados é o nível 4 de Haget, mas esses outros 5 fatores são fatores que vêm na nossa prática todos os dias. Invasão de submucosa maciça acima de 1000 milímetros, 1000 micrômetros, perdão, ou seja, a partir de SM2, bulging tumoral, invasão linfática, invasão perineural e as margens, são fatores que são importantes na nossa tomada de decisão. E esses fatores são clássicos. Quando a gente tinha um desses fatores, a gente pensava no risco de neoplasia que não esteja restrita à mucosa, especialmente nas metástases linfonodais e metástases hematogênicas. Mas a grande questão é que, uma vez que a gente tem mais de um fator, esses fatores potencialmente eles não contribuem igualmente pelo risco dessas metástases linfonodais e hematogênicas. E aí o que a gente está vendo ultimamente é que o fator principal de qual a quantidade da submucosa que está sendo invadida, a partir de 1 milímetro, ou seja, cometendo SM2 e SM3, ele como um fator isolado nesse trabalho de 2012 e 2019, que são trabalhos asiáticos, não foi um fator tão preditivo de metástase linfonodal. Então veja aqui, a invasão de submucosa isoladamente nesses dois trabalhos teve uma taxa de metástase linfonodal de 1,7% em um e 1,6% em outro. Em comparação, por exemplo, à invasão linfovascular, que teve 20% em um trabalho e 15% do outro. Agora, quando em associação a invasão de submucosa com outros fatores, aí sim ela se torna algo extremamente significativo. E aí o que a gente começa a ver é que talvez a gente pode reavaliar uma indicação cirúrgica em casos selecionados, quando o único fator presente é a invasão de submucosa. E hoje em dia, alguns preditores que a gente espera que consigam ajudar na nossa tomada de decisão, um deles é a inteligência artificial. Então, esse trabalho japonês com mais de 4.600 pacientes em 27 centros japoneses, eles conseguiram fazer um nomograma que consegue dar uma pontuação, é uma coisa que eu acho prático, eu até uso na prática diária, que a gente leva em consideração o sexo, a localização, o grau de tumoral, bem moderadamente ou mal diferenciado, invasão vascular, budget e tudo mais, e que a gente consegue predizer o risco de metástases linfonodais. Hoje em dia a gente também tem inteligência artificial. Esse mesmo grupo fez um algoritmo de inteligência artificial baseado em risco em odds ratio para a gente tentar determinar a necessidade ou não da cirurgia e comparou com critérios clássicos de guidelines americanos ou japoneses. E viram que, olha só, essa curva azul do algoritmo de inteligência artificial, ele conseguiu ter uma acurácia, uma área sobre a curva maior do que os guidelines para predizer a presença de linfonodos. Então, olha só, uma acurácia de 78% contra todos os guidelines associados, 83% de toda a coorte, 83% de toda a coorte, mostrando que até esse método de inteligência artificial seja talvez interessante. Ele é disponível apenas em japonês hoje em dia, mas assim, eventualmente vai estar disponível para prática clínica, né? E trazendo algo extremamente novo, a presença de microRNA na peça de ressecção endoscópica, que a gente consegue também ver a área sobre a curva comparando com qualquer outro fator isolado, essa presença de um biomarcador na ressecção endoscópica também mostrando uma possibilidade de a gente conseguir orientar esse paciente de uma maneira mais quantitativa sobre a presença e necessidade de cirurgia adicional. Então, para finalizar, com mensagens finais, então, assim, falar sobre avaliação de lesões coloretais, eu tenho que enfatizar que o preparo de cólon tem que estar bom, o aparelho tem que estar confortável e toda lesão tem que ser descrita quanto à sua morfologia, padrão de superfície, tamanho e localização. Numa situação ideal, a gente tem que buscar por melhoria nas nossas condições de realização do exame, com aparelhos cada vez melhores, que a gente pode incluir na nossa prática, magnificação e cromodoscopia digital, que não são difíceis de serem incluídas na nossa prática. Ela é natural a partir do momento que você não tem mais a limitação de não ter um aparelho. E a tomada de decisão, acho que o aprendizado dos últimos tempos é que a gente dá menos importância para a invasão da submucosa como um fator isolado.
e, obviamente, considera fatores relacionados ao paciente, e a gente tem perspectivas de melhorar essa predição de metástases linfonodais e potencialmente até mesmo marcadores teciduais que a gente tenha na prática. Muito obrigado. Vou parar de compartilhar aqui. Obrigado a você, em nome dos colegas da Sociedade Mineira de Coloproctologia, nós que agradecemos, aula muito boa, parabéns. Mas aqui, nós vamos abrir para perguntas, fiquem à vontade, mas Claro, posso fazer a primeira? Me todas, explica com o maior melhor prazer. esse mRNA e esse microRNA, como que isso é examinado? Eu não entendi. Isso é você ter eles têm alguns trabalhos, a princípio, in vitro, com microRNA para predição de invasão ou pior prognóstico. E eles utilizaram esses marcadores de microRNA para avaliação de pior prognóstico nos tumores precoces. Então, ao invés de ser em tumores avançados que foram operados, nas peças que foram retiradas por endoscopia. Eles utilizaram 6 marcadores desse microRNA na peça, e eles viram que um pool desses 6 marcadores, se qualquer um deles era positivo, ele foi melhor do que qualquer fator clínico, histopatológico, perdão, ou fator clínico, para predição de linfonodo residual. Ou seja, ele pega alguns marcadores de tumores que são mais agressivos. Esse é um trabalho japonês, posso disponibilizar também para a gente, mas que está um pouquinho longe da nossa prática clínica, pelo que eu pude ler assim, do trabalho. Mas é um marcador na peça. É como se fosse, entre aspas, fazer uma imunistoquímica do material. Entendeu? Determinar previamente em outros tumores esses microRNAs que estavam associados a um pior prognóstico, é isso? E aí Não, procura, né? ele inicialmente está sendo estudado para tumores avançados, para determinar prognóstico, tal qual uma imunistoquímica. Eles estão utilizando o microRNA para avaliar, por exemplo, sensibilidade à a necessidade de quimioterapia, algumas coisas assim. E esse trabalho japonês, ele foi um trabalho que utilizou o microRNA para os tumores precoces para tentar fazer essa recomendação de cirurgia ou não. Então, assim, é uma forma de Desculpa a biomarcador. ignorância, mas é porque, assim, quando a gente pensa lá na instabilidade de microsatélites, são várias repetições como que chama? CTAG lá, como que é aquilo? Das bases, né? Isso. Elas são repetidas meio aleatórias. Isso aí não. Isso Uhum. aí provavelmente é uma Não, sequência de RNA definida previamente. É isso que eu queria saber. sim, sim. É uma sequência de RNA que já é sabido que tem pior prognóstico. Uhum. Então, ele tem uma melhor performance na determinação de quais tipos de lesões teriam maior chance de linfonodo residual. Ou seja, ele tem um alto valor preditivo positivo. Isso, para a gente utilizar na clínica, na verdade, o que a gente quer ter um alto. Depende do seu objetivo em cada caso, né? Mas a gente quer não só ter um alto valor preditivo positivo, mas também quer ter um alto valor preditivo negativo. A gente também não quer deixar de indicar quando precisa, né? Mas mas pelo que eu consegui ver, assim, é uma coisa que está um pouquinho longe do que tem algo como disponível na prática. Por exemplo, é muito longe do que seria, por exemplo, um DNA circulante, que está um pouquinho mais próximo da nossa Uhum. prática clínica consequentemente, obviamente de imunistoquímica, por exemplo, que já é nossa prática clínica já há muito tempo. Mas assim, eu encontrei isso no artigo, achei uma coisa muito interessante, porque é uma forma de biomarcador. A gente tenta buscar biomarcador para uma série de coisas, para os tumores precoces também, né? Isso é uma frustração. Acho que é o dia a dia de todo coloprocto é se surpreender com uma lesão que foi ressecada endoscopicamente e ter que tomar decisão sobre operar ou não. Inclusive, você comentou de DNA circulante. Tem um trabalho querendo avaliar DNA circulante para lesão precoce e conseguiu demonstrar algum valor e que, teoricamente, não faz muito sentido, né? Se a lesão é precoce, como que tem DNA circulante ali? Como que aquilo caiu na corrente sanguínea? Mas o trabalho mostrou algum benefício. Essa que é a questão, até assim, pensando mais, você tem mais trabalhos hoje em dia para avaliar DNA circulante em instabilidade de microsatélite, claro, então, nos tumores instáveis,
mas também nos T3N0, então nos tumores estádio 2, que é o em cima do muro sobre indicar quimioterapia ou não. Uhum. E é, e é um grande problema, porque o DNA circulante, quando positivo, ele ajuda muito. O problema é justamente o valor preditivo negativo dele. Uhum. Mas, assim, Tá, mas sem sombra de dúvida, acho que isso é mais próximo da nossa vamos prática do abrir que aqui, isso. colegas. Augusto, faz a pergunta no microfone aí, se eu vi sua pergunta aqui, mas acho que se você entrar e falar, vai ficar mais fácil a gente entender. Boa noite, tudo bem? Boa Tá noite. me Boa ouvindo noite. bem aí? Ouvindo Sim? bem? Tudo tranquilo, Renato? Excelente aula, parabéns, viu? A minha pergunta é porque a gente vê que a técnica de SD, ela tem ganhado expertise, né? A gente tem ganhado expertise nessa técnica no Brasil e o que eu pergunto para você, né, na sua opinião, é se, tirando a questão do custo, né, que ainda é um fator limitante, é, muitos convênios, a maioria, né, não cobre, é uma técnica que acaba sendo realmente o particular, né, o paciente acaba arcando com os elevados custos. É, essa técnica, você acha que ela poderia ser utilizada para estadiar o paciente antes de operá-lo? Porque assim, a gente sabe que a técnica, a, os parâmetros ópticos, né, a cromoendoscopia, são bem precisos, né? Mas fazendo-se uma ISD, né, você tem os parâmetros de invasão de submucosa, de budding, invasão vascular, outras coisas que poderiam, às vezes, auxiliar e evitar que um paciente fosse supertratado, né? No caso de uma ressecção anterior baixa, que tem uma morbidade significativa, risco de lesões é, urológicas, incontinência, estoma. Qual que é a sua opinião sobre isso? Augusto, obrigado pela pergunta. Assim, eu acho que, na verdade, assim, eu não vejo a ESD como uma grande biópsia. Eu vejo a ESD como uma indicação terapêutica, pelas mesmas questões que você acabou de elencar. É uma técnica que exige expertise, então você vai estar diante de médicos que vão estar se dedicando para essa técnica há algum tempo, que tem um custo que não que não é tão alto quanto o da cirurgia. Quando a gente fala de custo de uma SD comparado a uma cirurgia, é até irrisório, né? Mas assim, que tem um custo em frente a outros tipos de ressecções endoscópicas, mas que, na verdade, eu acho que a seleção do caso para SD ela tem que ser muito bem feita. Então, na verdade, eu confio muito na avaliação endoscópica. Eu tive agora no Japão, fiquei um tempo no Japão acompanhando o serviço do Yoshida, né, um serviço de alto volume de ressecção coloretal. Eu brinco com todo mundo que eu vi mais ESG que biópsia. Eles não biopsiam, porque eles confiam na magnificação, né, na cromoendoscopia digital, por conta de inúmeros trabalhos do início dos anos 2000, da boa performance da magnificação e da classificação de JNET, por exemplo, pra, de correspondência com a histologia. Então, eles indicam a ESD exatamente no caso que eles acham que a ESD vai ser terapêutica. Eu não vi nenhuma ESD, na verdade, eu vi alguns dos casos que eles viram essas lesões, que eles julgavam que eram lesões potencialmente avançadas, que eles contraindicaram a ESD, apesar de eles terem a proficiência e eu saber que eles conseguiriam tecnicamente realizar o procedimento. É, Então, assim, eu acho realmente que a ESG ela tem que ser eminentemente um tratamento com intenção terapêutica. Eventualmente, a gente vai estar diante de lesões que vão precisar de cirurgia complementar, mas eu vejo o ESG como uma lesão terapêutica. E, assim, uma coisa que a gente fala, e quando a gente começa a pensar em ressecção, em tratamento endoscópico de lesão no coloretal, a gente sempre começa no reto. E a gente tem uma estratégia, e a gente é coloprocto, né? O reto é nosso, né? Muito mais que endoscopia. E a gente tem muita alternativa para uma ressecção, para tratamento de lesões do reto, mesmo que sejam lesões precoces. Então a gente tem cirurgia transanal, microcirurgia transanal, a gente tem TEL, TAMES, robótica no reto, tem cirurgia convencional transanal. Eu ainda vejo com superioridade algumas técnicas endoscópicas, porque por uma menor morbidade, justamente por isso que você falou.
quem já operou um paciente que já fez uma ressecção de parede total no reto e precisou complementar com uma incisão total do mesorreto, sabe a dificuldade técnica que é. A gente acredita que, às vezes, a gente tirando uma parede total e preservando a gordura mesorretal, que a gente vai fazer um invólucro que não vai atrapalhar fazer a incisão total do mesorreto, porque o plano é diferente, até certo ponto, porque se você estiver mexendo no reto distal, você vai estar numa área que você tem um mesorreto muito mais fino, muito mais delgado, e você vai eventualmente entrar naquela área, no seu plano mesorretal vai confluir com o plano intersfincteriano, que contempla em quase todas as secções de TEL, por exemplo, e vai ter uma ressecção muito complexa. Aproveitando para responder a pergunta do Marcos, eu acompanhei esse caso, foi uma dissecção que demorou por volta de 2 horas, 2 horas e meia. Obviamente, a gente ainda está na curva de aprendizado do, da ESD, e eu especialmente estou, né? Assim, eu tenho o prazer de estar num serviço que tem pessoas que já estão muito proficientes, especialmente no trato gastrointestinal alto, mas que no coloretal a gente ainda está numa curva de aprendizado. Que eu considero que é um tempo razoável, que a gente faz com muita calma, com muita segurança. A gente não quer evitar ao máximo procedimentos que tenham um risco para o paciente mesmo nessa situação. Mas, de novo, lá no Yoshida, eu vi algumas ESDs que eu pensava assim, rapaz, acho que eu demoro uma meia hora ou mais dessa mucosectomia. Eu vi a pessoa fazendo uma ESD em 20 minutos. Então, assim, depende de volume e de proficiência, né? Não sei se eu respondi, viu, Augusto? Se você discorda, que é uma completamente normal aceitar, discordar também. Então, falando um pouquinho do que o Marcos perguntou, né? É, Tempo, né? É, mas, Renato, lá no Japão, se eles definiram para contraindicaram a ISD, enviaram para cirurgia, nesse caso eles fazem biópsia? fala em biópsia. Eu vi um dos casos mais interessantes que eu vi, era uma lesão granular nodular mista no sigmoide, no colo descendente, que eles indicaram SD, eles começaram a fazer SD e eles identificaram uma invasão maciça. No meio do procedimento, eles Hum. viram uma invasão maciça. Eles interromperam o procedimento, tatuaram a lesão e biopsiaram. Se eles passassem E uma alça, eles tiravam a lesão. entendi. Assim, e eles viram e eles, diante de uma lesão que eles não acreditam que tenha possibilidade de tratamento endoscópico, eles suspenderam, eles abortaram o procedimento. E talvez você não tenha visto, mas vamos imaginar na teoria, uma lesão que endoscopicamente tem uma invasão mais profunda, você indicou cirurgia, fez uma biópsia e a biópsia vem displasia de alto grau. Qual que seria o próximo passo deles? Não Duvidar da entendi como. biópsia e operar assim mesmo? Você fez uma Ah, tá. avaliação endoscópica e indicou cirurgia, porque tem uma área lá com a retração, com a suspeita de invasão profunda. Aí você fez a biópsia e indicou cirurgia, mas a biópsia não veio adenocarcinoma, veio uma displasia de alto grau. E aí, volta para o SD ou insiste com a cirurgia? Não vi nenhum caso parecido com esse. E eu acreditaria que eles fariam uma nova avaliação endoscópica. Eles indicam muito liberal a indicação deles de uma reavaliação endoscópica. Então, Porque você tem tem noção, eles trabalho têm. mostrando que essa avaliação visual na endoscopia tem uma correlação com o anato patológico melhor do que a biópsia, né? Se você Exatamente. errar o ponto da biópsia, ela vem conclusiva. No nosso dia a dia, eu acho que isso é mais frequente do que o contrário. Quantas vezes que a gente pega uma colonoscopia, que a gente vê uma biópsia de adenoma com displasia de baixo grau, que a gente quer procurar a imagem, e a gente quer ver se a gente concorda com a avaliação do colega que fez aquele exame, se ele descreve a lesão com a morfologia e tudo mais, e se a gente concorda com aquela avaliação. Se você tem uma lesão, te falo um extremo, né? Se tem uma lesão ulcerada, eminentemente que não é de tratamento endoscópico, que tem uma biópsia de displasia de baixo grau, eu, na minha prática, se eu tenho uma boa imagem, eu me considero satisfeito com a documentação, eu não me repito uma biópsia simplesmente por uma questão burocrática, né? Uhum. E eu acredito assim, que numa situação dessa, eles potencialmente não repetiriam, mas eu vi, eles são muito liberais para repetir a avaliação endoscópica. Então, o centro que eu estava, ele é um centro que representava uma área
grande, assim, talvez do tamanho de Belo Horizonte. E eles tinham um centro, eles tinham uma disponibilização universal das imagens de endoscopia. Então, por exemplo, um paciente pode fazer o exame no seu serviço e chegar para mim e eu consigo ver as imagens que você captou na sua torre. Então, a qualidade da avaliação da imagem era muito boa. E mesmo assim, eles com frequência repetiam o exame, que eu acho alguma coisa razoável. Mas eu não vi nenhum caso desse jeito, né? Estou mais conjecturando qualquer coisa. Mais alguma pergunta, pessoal? Ou então acho que não tendo, né? E acho que a Uhum. gente se manteve no que a gente se propôs. Acho que é Sim, uma demonstração do que a gente pretende fazer agora mensalmente, né? De ter aulas de atualizações com um tempo para a gente discutir. A gente espera muita participação de todos os associados para fomentar essa discussão e a gente falar de temas variados. Não é só temas que geram realmente discussão e que tem esse interesse, né? sim, sim. Estamos aceitando sugestões aí de temas. A princípio, a gente vai fixar na última semana de cada mês, provavelmente na quarta-feira. Hoje a gente está excepcionalmente na quinta, por questões da Unimed. Parabenizar o Renato, que foi aprovado na prova da Unimed. Foi você e quem, Renato? Eu sei, Nós mas somos, esqueci. fomos, nós somos quatro, eu, a Jéssica Girundi, o Pablo e o Lucas Cardoso. Muito bom. Aqui, e aproveitar, o Antônio Hilário já colocou aqui nos comentários, mas deixa eu falar para todo mundo ouvir. Próxima quinta-feira, 1º de maio, nós temos um congresso em Divinópolis, cirurgia, ano 2025. Especificamente na quinta-feira vai ter uma mesa só de coloproctologia. Estaremos lá e estão todos convidados, esperamos todos. É Uma isso aí, Hélio. cidade Estou aqui também. agradável. Queria aproveitar e enfatizar o convite aí para o pessoal. Nós estamos aqui em Divinópolis aguardando todo mundo. Teremos o maior prazer em receber a todos da Sociedade Mineira, nossos colegas coloprocto aqui. Vai ser um prazer. Quinta-feira, dia 1º. A gente começa às 8 horas da manhã. Temos uma manhã de discussão de cirurgias minimamente invasivas, tanto abdominais quanto orificiais. Ótimo, eu vi o programa e está excelente. Excelente, Fábio. Queria agradecer o apoio da Sociedade Mineira também. A gente que agradece a participação. Gente, então, agradecer mais uma vez todo mundo. Boa noite a todos. Nos veremos quinta-feira em Divinópolis. Maio nós temos o IBD, dia 21 e 22 de maio. E provavelmente na semana seguinte, outra SMCP Update. E lembrar todo mundo da PEC, que não é exclusiva dos residentes. Quem quiser entrar, tá convidadíssimo. Perfeito.